Olá a todos, estamos extremamente felizes por estarmos juntos iniciando essa jornada fascinante de estudos sobre os anjos, conhecida como angelologia. Este é um tópico incrivelmente rico e complexo, que merece toda a atenção que vamos dedicar a ele. Nossos estudos serão divididos em 3 partes, porque acreditamos que é essencial explorar profundamente esse tema tão rico. Vamos explorar a qualidade excepcional dos materiais e pesquisas disponíveis, e mal podemos esperar para compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Este é apenas o começo de uma jornada que promete nos surpreender e inspirar. Vamos aprender juntos e mergulhar nas profundezas da angelologia. Fiquem conosco, pois há muito mais por vir. Vamos começar essa incrível aventura. O que são anjos? A palavra anjo, que deriva do termo latino angelus, tem suas raízes na língua grega, especificamente em angelos, que significa mensageiro. Essa palavra grega foi utilizada na Septuaginta ALXX para traduzir o hebraico malach, que se refere a um mensageiro no sentido de um emissário ou correio encarregado de entregar uma mensagem. A presença dos anjos é frequente na Bíblia e desempenha um papel significativo não apenas na tradição judaico-cristã, mas também no islamismo. Conforme salientado pelo teólogo queniano James Nankau Brempton, a crença em seres ou forças espirituais é uma ideia amplamente difundida em diversas culturas ao redor do mundo. São seres espirituais, incorpóreos, não têm corpo físico, mas podem assumir forma corpórea. São imortais, os anjos não estão sujeitos à dissolução e nunca morrem. A imortalidade dos anjos se deriva do Criador e depende de sua vontade. Os anjos são isentos da morte, porque assim o Criador os fez. Não se reproduzem conforme sua espécie, nas Escrituras em parte alguma ensina que os anjos são seres assexuados. Inferências encontramos referindo-se aos anjos, com o uso de pronomes do gênero masculino. Mas, não obstante, o casamento, a reprodução, não é da ordem ou do plano do Criador. São poderosos, dotados de poder sobre-humano. São uma classe de seres criados superiores aos homens. Contudo, esse poder tem seus limites estabelecidos, não são onipotentes. São seres velozes. O pensamento que deve ser destacado é que os anjos, cuja residência, supostamente era nos céus, podiam instantaneamente aparecer em defesa de seu Senhor. Como essas legiões de anjos poderiam passar, com tal rapidez, do céu, até o triste Getsemane, ultrapassa nosso entendimento. Sabemos apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosa. Qual é a missão atribuída aos anjos? Os anjos desempenham o papel de intermediários entre Deus e a humanidade. Sua missão primordial envolve a proclamação de mensagens divinas, embora essa função não abranja todas as suas atividades. Embora estejam presentes em várias tradições religiosas, os anjos são mais comumente associados, embora não exclusivamente, às religiões ocidentais, onde Deus é concebido como uma entidade tão transcendental que não interfere diretamente no mundo terreno. Dentro desse contexto, os anjos são frequentemente retratados como mensageiros divinos, encarregados de comunicar mensagens aos seres humanos ou de manifestar a vontade de Deus de outras maneiras. Muitas crenças religiosas também incluem a ideia de anjos da guarda, cuja missão é zelar e proteger os indivíduos. Qual a origem dos anjos? A origem dos anjos, no sentido estrito da palavra, remonta inicialmente ao zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta genuína. Sua importância na concepção das religiões subsequentes, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, está relacionada à doutrina fundamental de Zoroastro, que descreve uma contínua batalha entre o bem e o mal,
estabelecendo uma visão dualista do mundo que também incluiu uma guerra entre os anjos. Acredita-se que essa grande batalha ocorreu no segundo dia da criação. Segundo essa crença, Deus concedeu livre-arbítrio a todos os anjos, permitindo-lhes escolher entre o bem e o mal. Além disso, alguns anjos foram agraciados com a capacidade de seguir a Deus com devoção, enquanto outra facção, igualmente poderosa, demonstrou maior inclinação para atividades menos virtuosas. Nesse contexto, quando esse grupo de anjos pecou, desencadeou-se uma guerra, com o arcanjo Miguel liderando os anjos fiéis e Lúcifer comandando as legiões das trevas. O Monte São Miguel, na costa da Normandia, se tornou um monumento eterno em homenagem ao líder vitorioso das hostes celestiais na batalha contra o anjo rebelde. À medida que Lúcifer deixou o céu, acredita-se que levou consigo um terço dos habitantes celestiais. De acordo com as Escrituras, havia também alguns anjos indecisos que não tinham certeza de qual lado escolher, se deveriam permanecer com Deus ou seguir Lúcifer. Alguns acreditam que essas criaturas hesitantes e indecisas foram a origem da humanidade. Na literatura, a história mais icônica sobre a guerra no céu pode ser encontrada na obra Paraíso Perdido, de John Milton, na qual um Satã arrogante lidera os anjos rebeldes contra os fiéis que defendem o monte de Deus no céu. Após ser expulso do céu, Satã corrompe os primeiros seres humanos como ato de vingança. O que as Escrituras dizem sobre os anjos? Além das Escrituras hebraicas, vários textos significativos na literatura religiosa judaica desenvolveram conceitos adicionais sobre os anjos, sendo o Talmud um dos mais importantes. Os rabinos talmúdicos reconheceram simultaneamente inovações pós-bíblicas, como a distinção entre anjos da paz e anjos malignos. A angelologia cristã medieval seguiu duas direções distintas. A primeira se caracteriza pelo fascínio pelas personalidades de figuras angélicas específicas. Textos como os livros de Enoque, o Testamento de Abraão e o Apocalipse de Elias descrevem as missões de anjos chamados Uriel, Raguel, Sariel, Jeremiel, entre outros, que atuam junto a Gabriel, Miguel e Rafael. Escritos cristãos não canônicos, principalmente os textos de Nahum Madi, continuaram a ampliar essa tendência. A segunda direção se concentra na atividade de Deus por meio de seus anjos. Isso é exemplificado na história de um milagre tradicional, como o resgate do apóstolo Pedro por um anjo, conforme narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Anjos no Oriente. O Oriente, com suas ricas tradições espirituais, também reconhece a existência de seres semelhantes aos anjos, embora as interpretações possam variar em relação às religiões ocidentais. No budismo, por exemplo, encontramos os Devas, seres divinos que possuem características quase humanas. Eles são invisíveis aos olhos comuns, mas algumas pessoas que desenvolveram uma sensibilidade espiritual especial, muitas vezes representada como a abertura do terceiro olho, afirmam sentir a presença dos Devas. A palavra Deva tem raízes na língua sânscrita e significa brilhar, referindo-se a esses seres como seres luminosos ou autoiluminados. Os Devas têm a capacidade de criar formas ilusórias para se manifestar, além de possuírem habilidades extraordinárias, como voar e realizar milagres. Eles frequentemente são vistos como mensageiros que trazem ensinamentos e orientações aos seres humanos. No hinduísmo, os Devas também desempenham um papel importante. Assim como no budismo, eles são considerados seres divinos com características semelhantes. Os Devas são associados a diferentes aspectos da natureza e são encarregados de mantê-la em equilíbrio. Além disso, eles são considerados mensageiros divinos e podem influenciar as ações dos seres humanos. Essas interpretações orientais dos seres divinos compartilham algumas semelhanças com a ideia de anjos nas tradições ocidentais, destacando a presença universal e atemporal desses seres misteriosos em várias culturas ao redor do mundo. No mundo muçulmano também há anjos. Na tradição islâmica, os anjos são vistos como seres feitos de luz, criados antes da humanidade.
Eles diferem dos seres humanos, que foram criados a partir da terra, pois não possuem livre-arbítrio e, portanto, não desobedecem às ordens de Deus. Geralmente, eles são descritos como possuindo uma aparência extraordinariamente bela e não têm características de gênero. Além disso, os anjos não têm necessidades físicas, como alimentação ou funções fisiológicas. A angelologia islâmica classifica os anjos em dois grupos principais: os bons anjos, que são fiéis a Deus, e os maus anjos, cujo líder é Iblis ou Shaita, que foram privados da graça divina devido à sua recusa em prestar homenagem a Adão. A hierarquia dos anjos no Islã é semelhante à hierarquia católica. No topo estão os 4 tronos de Deus, representados sob a forma de leão, touro, águia e homem. Em seguida, vêm os querubins, seguidos pelos 4 arcanjos, Jibril ou Jabrail, o mensageiro divino que age como intermediário entre Deus e os profetas, desempenhando um papel essencial na revelação do Corão e auxiliando Maomé, e Mical ou Micail, o provedor, mencionado apenas uma vez no Corão e, de acordo com a tradição, incapaz de falar novamente após testemunhar o inferno, Isaíl, o anjo da morte, descrito com dimensões cósmicas, 4.000 asas e um corpo composto por olhos e línguas em número igual ao de todas as pessoas na Terra. Além disso, existe uma classe de seres chamada gênios, ou djinns, que possuem características mais humanas em comparação com os anjos. Ao contrário da narrativa judaico-cristã, em que Lúcifer é visto como um anjo caído, no Islã, ele é considerado um gênio. Embora tenha sido criado antes dos seres humanos, Lúcifer foi feito a partir do fogo. Os gênios, assim como os seres humanos, têm livre-arbítrio. É isso, pessoal. Esperamos que tenham apreciado essa exploração fascinante sobre os anjos em diferentes tradições religiosas. Como mencionado, este é apenas o começo de nossa jornada de descoberta. Este vídeo faz parte de uma série de 3 partes, e estamos ansiosos para compartilhar mais conhecimento e insights com vocês. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo sobre esse tema e outros assuntos intrigantes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Fiquem ligados, porque em breve lançaremos os próximos vídeos repletos de informações valiosas. Lembrando sempre que, assim como os anjos estão ao nosso redor, nosso amor e gratidão estão com todos vocês que nos acompanham. Antes de nos despedirmos, deixamos uma mensagem dos anjos para iluminar o seu dia, em que a luz da sabedoria e da paz esteja sempre presente em suas vidas. Até a próxima, com muito amor e luz. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.